Oi, quarto ano, bom dia, tudo bem? Hoje nós iremos começar os estudos da nossa nova apostila de ciências, aqui no capítulo 5, onde estudaremos sobre o calor, que é uma forma de energia. O Sol é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. E existem fontes de calor que são naturais, como por exemplo o Sol, e existem fontes artificiais, como um aquecedor. E nesse capítulo nós iremos estudar como que o calor, que é uma forma de energia térmica, está presente em várias fontes de energia e servem para aquecer os corpos e os ambientes. Então, aqui nessa imagem inicial, nós temos várias fontes de calor, tanto naturais quanto artificiais. E agora, então, nós vamos para a página 4 da nossa apostila, na seção Diga aí. Observe as imagens a seguir que mostram filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados. Temos gatinhos, porquinhos e morcegos. Então, vocês irão responder a essas 4 perguntas aqui no caderno de ciências, tá bom? Número 1. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Por que eles ficam todos assim agarradinhos? Número 2. Se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente eles sentiriam se tivesse cada um no seu cantinho? Número 3. Caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequeno, ele pode ser prejudicado? Explique a sua resposta. Número 4. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre 2 ou mais pessoas? Então, vocês irão dar uma pausa no vídeo agora e responder a essas 4 perguntas no caderno. Depois, volte para cá para a gente continuar os nossos estudos. Agora, então, vamos começar a estudar de fato sobre o calor. Na página 5 da apostila, o calor e os materiais. O calor, pessoal, não é um objeto. A gente não consegue tocar o calor. A gente pode apenas senti-lo, pois esse calor é uma forma de energia. Então, a gente sente e não toca. O nosso corpo, ele produz calor. E quanto mais intensa for a atividade que nós estivermos fazendo, mais calor será produzido. Como assim? Vamos fazer uma comparação, então, entre uma pessoa que está caminhando e uma pessoa que está correndo. As duas estão produzindo calor. Porém, aquela que está correndo produz muito mais calor do que quem está caminhando, porque a corrida ela é mais intensa do que a caminhada. Então, quando a gente pula muito, por exemplo, como aqui nesse pula-pula, ou então quando a gente dança, corre, cada atividade com mais intensidade, mais calor a gente vai produzir. E com isso a gente sente o nosso corpo aquecer. Mas também pode acontecer da gente perder calor do nosso corpo. Quando acontece isso? Quando a gente segura, por exemplo, cubos de gelo, nós perdemos calor para esses cubos de gelo. Ou quando a gente fica sem agasalho em um dia mais frio, o nosso corpo vai perder calor para o ambiente. Mas o que significa essa perda de calor? Tecnicamente, a gente não
perde o calor assim à toa. O que acontece é uma transferência do calor do nosso corpo para um outro objeto que está mais frio, como por exemplo o cubo de gelo, ou para o ambiente quando ele está mais frio, em dias mais frios ou que está ventando. Temos uma temperatura mais baixa no ambiente, então a gente vai transferir o calor do nosso corpo para o ambiente. E quando a gente fala em perda de calor, então a gente precisa lembrar que nós estamos falando dessa transferência de calor, tá bom? E existem várias fontes de calor, como eu já falei no início desse capítulo. Aqui nós temos alguns exemplos: uma fogueira, um raio, o ferro de passar, o sol e tantas outras. Agora, página 6. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor ele começa a ser transferido naturalmente do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, é isso que acontece, por exemplo, quando a gente coloca um alimento para aquecer no fogão. O que vai acontecer, pessoal? Nós temos o fogo, que é uma fonte de calor. Essa fonte de calor, que está com a temperatura maior, obviamente, vai começar a transferir esse calor para a panela. E essa panela vai começar a transferir o calor para o alimento. E com isso ele aquece. Porque ao receber calor, um corpo esquenta e isso faz a sua temperatura aumentar. E quando um corpo perde calor, ou seja, transfere esse calor para um outro corpo, ele vai esfriar, esse que está transferindo vai esfriar e com isso a temperatura vai diminuir. E essa transferência que acontece de forma espontânea, ou seja, que ocorre naturalmente, sem que seja uma ação forçada, ela só acaba quando os dois corpos atingem juntos uma mesma temperatura, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. As temperaturas ficam equilibradas. Então, aqui nós temos um esquema para facilitar a nossa memória em relação a essa questão do calor. Então, quando um corpo recebe calor, ele esquenta e a temperatura aumenta. Por isso, temos essa flechinha em laranja subindo. Já quando um corpo perde calor por meio de transferência, ele esfria e com isso a temperatura diminui. Daí nós temos essa seta para baixo em azul, simbolizando uma temperatura menos quente. E no nosso corpo, nós temos uma temperatura média que é aproximadamente 36 graus. O nosso corpo, como a gente já conversou, ele está constantemente trocando calor com o ambiente e ele precisa tomar algumas medidas, algumas proteções para que não eleve demais a nossa temperatura corporal ou não resfrie demais. Então, o que o nosso corpo faz? Quais são as nossas estratégias naturais de defesa em relação a essa transferência de calor? Por exemplo, quando a nossa temperatura aumenta, o que acontece com a gente, pessoal? Quando a gente está correndo muito, fazendo uma atividade física muito intensa, o que vai acontecer no nosso corpo? A gente começa a suar, não é verdade? Esse suor, que também é chamado de transpiração, ele vai ser uma estratégia que o corpo usa para que essa temperatura nossa, que está muito elevada, comece a reduzir um pouco. Como?
pela evaporação do nosso suor, nós vamos perder calor do nosso corpo. E quando a gente perde calor do corpo, a nossa temperatura diminui. Já quando a gente está com frio, o que acontece na nossa pele? Não é verdade que os nossos pelos ficam todos arrepiados e a gente fica cheio de bolinhas na pele? Essas bolinhas e esse pelo arrepiado também são uma estratégia do nosso corpo, mas dessa vez para nos proteger contra uma temperatura que está baixa. Então, como funciona? Os nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo da nossa pele. E também naquelas bolinhas que ficam no nosso braço, no nosso corpo, ali dentro tem ar, segurando o nosso calor e evitando então que a gente transfira muito calor para o ambiente. Então a gente sente frio? Sentimos, mas se a gente não tivesse essa estratégia no nosso corpo, a gente com certeza sentiria muito mais frio do que o que a gente sente naturalmente. Então, essas são duas formas de defesa do nosso corpo. O suor para ajudar a controlar a temperatura quando está muito elevada e os pelos arrepiados para ajudar a segurar o calor no nosso corpo, evitando que a gente perca calor para o ambiente em épocas mais frias. E para finalizar a nossa aula, nós precisamos conversar sobre o instrumento que é usado para medir a temperatura dos corpos e também do ambiente. Esse instrumento é o termômetro, que todo mundo conhece, não é verdade? E o nosso termômetro aqui no Brasil, ele segue a escala chamada como Celsius, tá bom? Então, a nossa temperatura é medida em graus Celsius e recebe essa simbologia, que é essa bolinha no alto e logo na frente vem esse C maiúsculo. E existem vários tipos de termômetros que são usados para medir a temperatura tanto do corpo quanto do ambiente. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida nesse assunto, qualquer coisa que não ficou bem esclarecida, eu estou à disposição. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.